Olá, sejam muito bem-vindos. Bom, estou cumprindo aqui com a minha agenda de mais uma live. Eu falei que hoje, quarta-feira, nós íamos fazer duas lives e eu estou aqui para a gente fazer mais uma, que é o quinto episódio do programa Formação de Funcionário de Sucesso. Neste programa, né, neste canal, neste perfil, nós ensinamos os donos da empresa a contratar e reter o bom funcionário, independentemente de salário. Estou tomando meu café da manhã aqui. Sem café não dá, gente. Quem mais gosta de café aí? Eu preciso de um café, porque olha, de manhã sem café não dá. Então, eu sou a Luciana, eu sou consultora de gestão de pessoas e mais voltada para pequena e média empresa, certo? Faz um tempo já que eu estou no mercado como consultora de RH, atendendo várias empresas e nós ensinamos aqui neste perfil o dono da empresa, certo? Hoje, o tema que nós vamos falar é vencendo o medo do meu funcionário pedir as contas em um momento inesperado. Então já se inscreve no canal para continuar tendo acesso a esses conteúdos. Eu vou subir depois tudo para o YouTube, tá? Então se inscreve para você participar e ativa o sininho para sempre que tiver novos vídeos você estar por dentro desses assuntos, tá? Então hoje nós vamos falar sobre vencendo o medo que o meu melhor funcionário, vamos dizer assim, peça as contas, peça demissão e saia da empresa no momento que eu não esperava. Quem de vocês já passou por isso? Quem já teve esse medo de repente o seu melhor funcionário ou aquele funcionário que conhece bastante da tua empresa, peça as contas, peça a demissão? Por que hoje os donos da empresa têm muito medo que isso aconteça? E é um medo, gente, assim, na realidade é um medo mais implícito, tá? Porque ele não sai falando à torta à direita para todo mundo que ele tem medo que tal pessoa vá embora da empresa dele. Mas é um medo interno, é um medo implícito. A gente que trabalha com recursos humanos e atende muitas empresas sente isso do dono da empresa. Sabe que ele tem receio, que ele tem medo de perder aquele bom funcionário. Porque hoje o mercado está cada vez mais complexo para fazer boas contratações. Então ele pensa assim, se eu perder esse funcionário que conhece a minha empresa, conhece a minha cultura, sabe quais são as minhas limitações, sabe quais são as minhas dificuldades, já passou pela fase crítica da empresa, já passou pela bonança, né? Porque a empresa tem as suas oscilações. Então, o bom funcionário que está um tempo com você aí, ele já passou por diversas fases da tua empresa e ele acreditou em você e continua na tua empresa. Então, você pensa, que difícil será eu recomeçar, né? Ah, bacana, tava olhando aqui no comentário. Então, que difícil será para eu recomeçar, para eu de repente ter que fazer uma nova contratação. Então, hoje o maior medo que eles têm por isso, porque a dificuldade de fazer uma boa contratação novamente. Uma dificuldade de se relacionar com esse novo colaborador. Porque hoje as pessoas são cada vez mais difíceis de você conversar com elas, de você se relacionar com elas. Tudo que você fala tem um peso, tudo que você fala, se você não tem um script ali, uma coisa bem certa para você agir ou seguir, você pode falar coisas que não deveria, e aí o funcionário já leva para o outro lado. Então, hoje, a dificuldade de se relacionar, por isso que o nosso público aqui é mais pequena e média empresa. Porque eu entendo a dificuldade que o dono da empresa tem, o pequeno e médio, em se relacionar com as pessoas, em fazer uma boa entrevista, de ter técnicas para conseguir encontrar um bom candidato no mercado.
E você também tem esse medo de perder esse funcionário porque ele é comprometido com a tua empresa. E você achar alguém comprometido hoje no mercado, difícil também. Então, assim, só que esse medo que você tem, ele precisa ser sendo diminuído a cada vez. Porque você vai fazendo ações que vai fazendo com que esse medo que você tem de perder alguém, ou de sempre quando ele vier com esse pretexto de sair, você já aumentar o salário, você fazer de tudo para ele ficar, tende a diminuir quando você, empresa, acredita que esteja fazendo as coisas corretas, certo? Quando você, dono da empresa, está fazendo as ações corretas, e aí você se sente mais tranquilo, vamos colocar assim. Outra coisa também que o dono da empresa tem muito medo de perder o bom funcionário, porque tem que fazer um novo treinamento. Olha, eu tenho certeza que vocês aí, muitos de vocês, não sabem exatamente o que o seu colaborador faz, o que o seu funcionário faz. Então, quando você não tem certeza do que ele faz, você não consegue treinar uma outra pessoa. Então, você vai treinar essa pessoa de acordo com os seus conhecimentos, de acordo com o que você acredita que essa vaga estivesse fazendo ou esteja fazendo, dependendo de qual cenário que você está. Você vai treinar essa pessoa mediante ao que você acredita que ela deva fazer, mas não baseado no que ela realmente tem que fazer. Porque o bom funcionário, se você não tem descrito ali as atividades, ele fazia de tudo um pouco, né? E aí o medo que você tem de contratar alguém que vai fazer só aquilo que ele, né? Só aquilo, não tudo as outras coisas que o antigo fazia, você fica com mais receio ainda. Então, o que é importante a gente entender? Esse medo de você perder o seu funcionário porque ele é velho de empresa, porque ele tem bastante conhecimento, porque ele sabe as atividades, ele já conhece você, a pessoa, se a empresa é pequena, se você tem uma empresa ali enxuta, essa pessoa sabe até quando você tá com raiva, quando você tá com algum problema pessoal, porque ele passa ali e já vê suas caras bocas, então já conhece você. Então esse medo que você tem de perder esse funcionário fica muito latente em você, certo? Só que eu tenho uma coisa para falar para você, dono de empresa. Você precisa ter ações que vão lhe direcionar para o certo. Por quê? Você, como empresa, não pode ficar na mão de funcionário, certo? A empresa, ela tem que ter ações muito assertivas que vão dar para ela essa tranquilidade, entre aspas, porque ninguém tá tranquilo de perder funcionário antigo, principalmente. Não precisa nem ser tão antigo, tá? O bom funcionário, aquela pessoa que mesmo na experiência tá arrasando, tá fazendo o que tem que fazer, tá entregando o que tem que entregar, mesmo assim você ainda tem medo de perder essa pessoa por achar que tem pouco tempo de empresa, ela vai embora. Então não é só os dois extremos, tanto quem tem bastante tempo quanto quem é novo na empresa, ambos têm a sua particularidade como funcionário e são importantes para a empresa. Mas as ações que você, como empresa, precisa tomar são ações muito assertivas para que você diminua ou fique cada vez menos com medo de perder um bom funcionário. Tá? É que na realidade não passa muito na sua cabeça que ele possa sair, certo? Por isso que eu falei para você que é um medo intrínseco, porque é algo que você sente, mas não tá ali latente, sabe? Não tá aquele medo latente, aquele medo que você
coloca ali para fora. Não, esse medo não existe tanto, porque você tem a certeza de que ele vai ficar na tua empresa. Então, assim, conforme você vai trabalhando com ele... Bom dia, Fabiano! Tudo bem? Fabiano é show. Toda live ele tá presente, a pessoa que super nos apoia. Sejam como o Fabiano, pessoal, apoiem os seus colegas de trabalho, os colegas de relacionamento. Obrigada, Fabiano, Deus te abençoe. Então, assim, esse medo que você tem de perder esse funcionário, ele tem que ficar cada vez menor. Porque você vai fazendo cada ações que você vai fazendo, você vai tendo essa certeza de que a sua empresa está fazendo algo correto. Então, se ele quiser sair da tua empresa por algum momento, porque tem alguns ciclos que se encerram mesmo, né? Pode até acontecer de alguns ciclos se encerrarem, e não é nem porque a pessoa está com algum problema com você, mas porque de fato ela quer experimentar outras coisas, ela já quer fazer outras coisas. Então, só que esse medo que você tem de perder esse funcionário tem que ser cada vez menor, porque a empresa está com ações que mostrem que ela está fazendo o que é certo. Então, por quê? Quando você tem ali, na live passada, eu falei sobre descrição de cargo. Quando você tem mapeado o que os seus funcionários fazem, gente... É libertador para o dono da empresa ter uma descrição de cargo. Porque assim, você tá tudo mapeado ali, o que aquele funcionário faz. Porque esses mais antigos, esses funcionários que têm mais tempo de empresa, que conhece muito você, a tua cultura, que conhece muito, até falamos um pouquinho sobre suas caras e bocas, se você está nervoso, se você está feliz, se está triste, se brigou com a esposa ou com a esposa na noite anterior, tudo ele sabe. Quando você quando você tem isso descrito corretamente, você vai ficando cada vez com menos medo, porque a pessoa sai da tua empresa e ela deixa ali descrito as atividades que ela fazia. Então, até para um treinamento futuro, gente, já é perfeito isso. Porque um exemplo, olha só, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vamos colocar um auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo é aquela pessoa que faz de tudo, né? Tem a chave da empresa, faz cobrança para cliente, atende cliente no balcão ou atende por telefone. É uma pessoa que mexe na agenda do dono da empresa, manda e-mail, atende o WhatsApp, que mais? Manda orçamentos, arruma ali a empresa, até lava um banheiro, se a empresa for bem pequena. O auxiliar administrativo é aquela pessoa que faz de tudo. Então lava ali o banheiro, dia sim, dia não, dá uma limpeza, recolhe o lixo de alguns momentos, porque ali na posição dela de trabalho, pode ser uma recepcionista, pode ser um auxiliar administrativo, que também faz essas pequenas funções, por ser empresa pequena, né? Um auxiliar administrativo não faria essas atividades numa empresa maior. Mas uma empresa pequena, como é só ela, o dono, mas no máximo ali 2, 3 funcionários, ela sim, ela faz de tudo ali. Então imagina se essa funcionária sai da tua empresa. Como você vai se sentir quando ela sai da tua empresa? Gente, como se tivesse aberto uma lacuna no chão e você caiu dentro. Por quê? Por mais que fala, não, ela quis sair, tudo bem, então deixa ela sair que agora eu vou abrir e fechar a empresa. Mas vai ficando difícil para você ter que fazer as coisas sozinhos. Porque você tinha alguém que te ajudava. E aí até você contratar uma nova pessoa, até você fazer com essa nova pessoa aquilo que a antiga fazia, é um processo demorado. Então você acaba deixando um pouco de lado a tua prospecção de clientes, deixando um pouco de lado a tua parte financeira, para poder fazer o que aquela funcionária fazia. Então você reter essa funcionária é de extrema importância para você. Porque primeiro, ninguém cresce sozinho.
certo? Ninguém cresce sozinho. Se você quer ir mais rápido, você até pode ir sozinho. Agora, se você quiser ir mais longe, você vai precisar de alguém. Porque o ir mais longe é caminhar mais. Então, chega uma hora que você sozinho, você cansa. Então, seja você fazer parte de uma comunidade, seja você ter vários funcionários, seja você fazer parte de um grupo de mentoria, mastermind, você não estará só. Você estará sempre com um suporte. Porque é difícil você se sentir sozinho e fazer tudo sozinho. Então, quando você perde essa funcionária, você acaba ficando na mão. Agora, se você, mesmo você perdendo ela, vamos colocar que de repente não deu para fazer nada, ela quis sair, saiu da tua empresa. Se você tem as atividades que ela executava, tudo mapeada, gente, a dificuldade que você ia ter fica bem menor. Porque você olha lá, vai lá e consulta como ela fazia com relação ao atendimento a cliente. Tá, ela mandava e-mail para o cliente 2 vezes por semana, às terças e quintas. Então você sabe que a terça e quinta é o dia de você mandar o e-mail para o cliente. Ela recolhia o lixo às segunda, quartas e sextas, porque nem isso você sabia dessa informação. Quando tá lá nas atividades que ela executava, não vai ficar mais difícil para você saber os dias que ela fazia aquilo. Ela fazia prospecção 1 vez por semana. Então, não vai ficar mais difícil você saber qual que era o dia da prospecção, porque está lá escrito o dia que ela prospectava. Então, é muito importante que você tenha isso mapeado. Só que isso não vai fazer com que o seu funcionário fique na empresa. Não, ele vai diminuir o medo que você tem de perder seu funcionário. Certo? Então, ele tende a diminuir. As ações para que o funcionário passe a não pensar em sair ou a continuar na tua empresa, as principais ações, entre outras, que a gente pode citar bastante aqui, mas a principal é o feedback. O feedback, ele é a principal arma, vamos colocar assim, o principal fator para que você mantenha e retenha o teu funcionário na tua empresa. Porque o feedback, ele te traz várias coisas positivas, né? Entre eles, um feedback constante, tá? Tô falando de um cronograma de feedback, algo constante, porque hoje muitas empresas cometem erros achando que estão acertando, dando feedback fora de hora, dando feedback de uma forma incorreta, sem documentar, não deixando claro para aquele funcionário que é o momento de feedback para ele. Então as empresas vão cometendo isso há bastante tempo, só que elas acham que estão certas, porque é dessa forma que eles sempre fizeram. Daí tá tudo bem? Café, gente. Só, o que é importante aqui? Deixa eu ler aqui. Isso. O feedback constante e documentado é o momento de alinhamento da expectativa. É o momento onde você começa a conhecer mais esse seu funcionário. E aí você vai conseguir ir medindo e mensurando como ele está na tua empresa. Quem faz isso, gente? Qual de vocês aplica feedbacks constantes nos funcionários? Porque assim, tem dono de empresa que fala assim, Luciana, eu não sabia, e aí quando eu olhei a pessoa saiu da empresa, pediu demissão, eu ainda tentei aumentar o salário dela, mas quando eu fui ver, perdi a pessoa. Sabe como isso pode acontecer? Porque constantemente você não tem conversado com esse colaborador. E aí você não conseguiu mensurar a desmotivação dele ou a pretensão dele de crescer na empresa. Então, ficou nesse meio termo. Você achou que estava tudo bem
ele não te falou nada e de repente você perdeu o funcionário. Isso tende a diminuir quando você passa a ter um cronograma de feedback. Porque o feedback não é um monólogo, tá? Não, é um diálogo onde você fala e você escuta. Onde o candidato fala, tem algum candidato pensando em mim hoje. Onde o seu funcionário fala e escuta, perfeito? Então é um momento de troca, é um momento muito bacana onde vocês sentam um com o outro e faz a troca de informações. Aí você vai conseguir ir medindo como é que esse funcionário está. Se ele está desmotivado, se ele está alegre, se ele está querendo crescer na empresa, qual a expectativa que ele tem de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, qual que é a principal dificuldade que ele está encontrando no serviço dele, nas entregas dele, qual que é a principal dificuldade que ele está encontrando na empresa, como é que estão os benefícios, como é que está o salário. Olha que bacana essa conversa. Claro que dentro de uma forma estruturada, quando você conversa com ele sobre isso, você vai medindo já. Então, se porventura ele vier sair lá na frente, não será mais uma novidade para você. Porque você no feedback já está ali, trabalhando com ele para que ele já vá mostrando as garras para você. E já não é mais uma novidade essa. Olha como tem poder o feedback. Em algum outro momento eu vou trazer uma live sobre feedback para vocês, tá bom? Para a gente poder ver o passo a passo de um excelente feedback. Então, o que acontece? Quando você não tem essa prática, você fica na mão do funcionário, você fica com medo dele sair, de você perdê-lo, porque você não vai ter ninguém para substituir. Então, isso, gente, é devastador para uma empresa ficar na mão de funcionário. A empresa, você que é dono de empresa, tem que ser mais estrategista. Você precisa trazer a tua empresa mapear os processos. Você precisa tirar esse tempo para reestruturar isso com você. E é o melhor, você faz essa descrição de cargo, você faz esse ajuste utilizando o próprio funcionário, porque é ele que vai trazer para você as atividades que ele faz. Então, as pessoas têm uma certa impressão de que vai perder tempo, que não vai conseguir fazer. Não, você consegue fazer. Por quê? É o seu próprio funcionário que vai fazer. Então, você não vai ter problema de saber como mapear isso, certo? Também é legal quando as empresas, além de você ter a descrição de cargo e atividades muito mapeadas ali para você saber e diminuir esse medo de perder esse seu funcionário, é você ter ação de feedback constante, perfeito? É você fazer algumas ações de endomarketing. As ações de endomarketing, elas não são uma regra para prender funcionário, tá? Porque o que de fato faz com que ele fique na tua empresa é a constância de feedback e o reconhecimento que você dá no trabalho dele. Isso com o feedback você já está reconhecendo. Então, é muito difícil ele querer sair da tua empresa se ele está sendo reconhecido pelo feedback por você, tá bom? Mas as ações de feedback, as ações de endomarketing, elas dão um algo a mais, sabe? Aquela cereja do bolo, aquela cereja em cima do bolo. São as ações de endomarketing. Porque os funcionários gostam de se sentir assistidos. Eles gostam de que você coloque o nome dele na lista de aniversariantes do mês. Ele gosta que você envolva ele em algum treinamento. Sabe aquele Setembro Amarelo, Dia das Mães, Dia dos Pais. E aí você tem Dezembro Vermelho, que é o Natal. Novembro Azul, né, Janeiro Branco. São várias ações de endomarketing que a empresa tem que envolve o funcionário e ele gosta disso. Por quê? Porque
primeiro, é um momento que ele sai ali do seu posto de trabalho, então ele, né, consegue até ficar um pouco mais livre aquele momento. É um momento de aprendizado para ele, é um momento de se relacionar com outros departamentos, porque se a sua empresa for pequena e tiver, vamos lá, até 5 funcionários, é o momento de vocês se unirem, porque vai dar para comprar um bolo de aniversário com 5 pessoas, fica difícil comprar com 50, 60 funcionários. Até dá, né? Mas fica mais difícil. A dinâmica desse aniversariante fica mais difícil. Mas dá com 5, com 6, você consegue fazer isso. E você também consegue aproximá-lo das pessoas. Então, quando você tem, olha só, então o que a gente falou aqui sobre as ações de endomarketing e como você vai diminuir esse medo de perder esse funcionário. Primeiro, feedbacks constantes e assertivos, certo? Documentados, com prazos, seguindo uma ordem, um cronograma, onde você torna um diálogo com o seu funcionário, e não é um monólogo, não é só você que fala, mas você fala e ouve também. A descrição de cargo formalizada, estruturada, onde você vai ter ali documentado quais são as atividades que ele faz, quais são as atividades que ele executa, quando, como, para quê. Eu vou subir hoje ainda no YouTube uma live que eu fiz sobre descrição de cargo e atividades. Depois você, se você quiser olhar lá para conhecer um pouquinho mais como você faz, tá? Então é bem bacana, depois você dá uma olhadinha lá. As ações de endomarketing, que são ações que promovem o funcionário, que interagem com o funcionário, que deixa eles fazendo parte da tua empresa, tá? Esses 3 fatores, essas 3 ações que você tomar, já vão te servir de muito apoio e muita ajuda para que você diminua e vença esse medo de perder esse funcionário, tá? Todos nós entendemos que a empresa, esse negócio de a empresa é família, não é família, empresa é empresa, família é família, tá? Ele não tá indo para ficar com a família dele, ele vai para trabalhar. E a gente sabe que funcionário não é o dono da empresa, então ele não tem cadeira cativa ali. Ele pode, a qualquer momento, querer novas oportunidades. Ou ele pode sair por um problema pessoal, ou ele pode sair por um problema de doença na família, ou ele pode sair por uma mudança de estado, até de país. Então não é só necessariamente você perder o funcionário porque você não está agindo corretamente. Não, o funcionário também, aquele ciclo para ele se encerrou e ele está saindo da empresa. Só que se ele sai e você deixa tudo isso muito bem alinhado, principalmente as atividades que ele faz, você não fica tanto à mercê dele e não fica com tanto medo de seguir, né? Eu lembro que eu tinha uma funcionária aqui na empresa e quando eu perdi essa funcionária, quando acabei tendo que desligá-la, eu sofri bastante mesmo. A única coisa que me salvou um pouco mais foi eu ter descrito as atividades que ela ia fazer, que ela fazia, né? Então, quando eu tive uma reposição, foi muito mais fácil para mim treinar essa nova pessoa, buscar no mercado esse perfil, porque eu já sabia quais eram as atividades que essa pessoa anteriormente fazia. Agora, se eu não tivesse isso, gente, eu ia passar por vários perrengues administrativos. Fora a falta de tempo de você ter que executar tudo, fora a dificuldade que você tem, porque não só aquele funcionário, você tem que dar atenção para outros, fora as atividades que você não pode delegar que são suas, e aí você junta com a de outro funcionário, ou ainda, não é nem você que pega as atividades, mas você repassa para um outro funcionário que já está sobrecarregado. Aí imagina, ele já tem as atividades dele que já está bem sobrecarregado. E aí você acaba passando mais atividades para ele daquele outro que saiu. Ele já vai ficar super descontente. E aí o risco de você perder os dois já é bem maior.
tá? Então, por isso que é importante você, como dono de empresa, sempre se precaver de tudo que possa acontecer aí na tua empresa, tá? Você tem que ser muito estrategista em todos os processos, estrategista em todas as situações, sempre tentar deixar tudo organizado para quando acontecer algo lá na frente, você não for pego de surpresa. Porque esse medo que você tem de perder esse seu funcionário, talvez seja isso. Porque você não fez corretamente ali, não tem tudo mapeado, não entendeu o que ele fazia, só vai ter aqueles 20 dias, 23 dias de aviso prévio para passar para o outro. Então, esses 23 dias vai ter que contratar alguém, treinar alguém e ainda entender as atividades que ele faz. Difícil, né? Agora imagina que você só tenha que contratar e treinar esses 23 dias, porque as atividades já estarão ali mapeadas. Bem melhor, certo? Tenho certeza que você deve estar respondendo aí que é bem melhor. Então, o ideal é que você faça esses passos para que você tenha sucesso e diminua esse seu medo de perder o bom funcionário, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu gostei muito de conversar com vocês. Esse tema, muita gente estava pedindo para eu falar sobre isso. Vou deixar gravado nas redes sociais. Eu vou subir para o YouTube também esse vídeo, tá? Essa live. Então dá uma olhada lá, grava alguma coisa, curte o perfil para você continuar recebendo conteúdos. Certo? Dia 18/4, agora, dia 18, semana que vem, às 20 horas, eu vou fazer um evento online, gratuito, voltado para o dono da empresa. Eu vou te ensinar como você vai contratar e reter o bom funcionário, independentemente de salário. Então, não é o salário alto que faz com que você nem contrate e nem retenha. Ok? Bom, muito obrigada, que Deus abençoe vocês grandemente, tenha um ótimo dia pela frente e logo logo nós teremos outras lives, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.